Boa noite, boa noite, boa noite, minha gente! Cheguei! Estamos no ar com mais um Política de Quinta, eu sou a Mari. Olha só, hoje a gente vai falar sobre um tema super legal aqui, que é a questão da migração. A gente nem imagina, né, o que isso tem a ver com a política, a gente nem imagina o que isso tem a ver no nosso dia a dia, né? Então fica ligado aí que você vai entender tudo sobre isso, porque eu trouxe uma pessoa espetacular para falar sobre isso com a gente. Antes da gente começar o nosso Política de hoje, quero pedir para você aí, ó, tá ligado no nosso canal? Tá vendo esse sininho aqui embaixo? Clica lá, curte a gente, deixa teu comentário e se inscreve no canal, pô, dá uma moralzinha aqui pro Política, pega aí esse sininho e se inscreve, vem com a gente, segue que quando a gente subir novos episódios dentro do Política de Quinta aqui no canal, você já recebe a notificação aí no seu celular. Se você perdeu qualquer coisa do Política de Quinta, não tem problema nenhum. Corre lá no Spotify, que se você estiver correndo, estiver lavando uma louça, fazendo uma comida aí, põe aí no Spotify, no seu fone de ouvido e vai ouvindo a gente, que a gente também tá lá no Spotify. Tem o aplicativo da Rádio Life. Baixa agora no seu celular esse aplicativo da Rádio Life, porque é isso mesmo, a gente está toda quinta-feira, a partir das 19 horas, aqui na Rádio Life, junto com você. É só clicar aí na Rádio Life no aplicativo e você vai escutar o Política de Quinta direto no seu celular também. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês hoje aí com a gente, e hoje a gente vai falar sobre migração. Eu estou recebendo aqui essa pessoa que é, veja só, vou pegar aqui, que eu até deixei aqui uma cola. Ele é advogado, conselheiro da Aliança de Controle do Tabagismo, Direitos Humanos, ACTBR, livre docente pela Unicamp. Ele é doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, professor da PUC de Campinas e da Unicamp, e ele é pesquisador associado da FAPESP, do Observatório de Migrações em São Paulo. Ele é o Luiz Renato Vedovato. Gente, obrigada, viu, Renato? Posso te chamar de Renato? Por favor, Mari, muito obrigado. Então tá bom, vamos conversar com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir aqui conversar com a gente no Política de Quinta. É um prazer, uma honra te receber aqui, viu? Honra é minha, sempre ótimo estar no programa, e é muito bom ouvi-la às quintas-feiras, e o programa já é um sucesso e fico muito honrado de estar aqui. Obrigada, viu, Renato? Renato, sabe o que eu queria falar com você de cara, assim, que a gente já explicar para os nossos ouvintes aqui da Rádio Life, explicar para o nosso pessoal do canal aí do Política de Quinta. Eu queria que você me falasse o que é esse imigrante, quem é ele? Quais são os formatos que a gente tem de imigrante dentro do nosso cenário, tanto quanto o Brasil, quanto a nível internacional? Ótimo esse ponto, porque nos permite fazer uma visão geral, né? Uhum. A imigração, a gente pode chamar de imigração ou de imigração. Tá. A migração, ela é o geral, o gênero. Tá. Aí dentro da migração existem aqueles que se deslocam de forma voluntária, então aqueles que vão para um outro país e chegam no outro país são os imigrantes, aqueles que saem do país, né, de onde vivem são os emigrantes, né, são chamados de emigrantes. Esses podem sair voluntariamente. Tá. Conseguem um emprego, recebem uma proposta de trabalho, vão passar uma temporada no exterior. Esses são os deslocados voluntários. Uhum. Mas existem aqueles que são deslocados forçados. Tá. As pessoas que saem do seu país ou do local em que vivem, porque esse deslocamento pode ser dentro do país também, de forma não voluntária. Ou seja, eles precisam sair dali porque teve um problema ambiental e não conseguem mais viver no local em que viviam, ou porque há uma guerra, ou porque há um governo que os persegue politicamente, ou outros grupos que lá dentro fazem essa perseguição. Uhum. A gente chama esses indivíduos de deslocados forçados. Tá. Esses deslocados forçados podem incluir refugiados e refugiadas. São aquelas pessoas que, de forma mais variada, né, podem ser perseguidas por questões religiosas, por questões políticas, por questões culturais no seu país de origem. Uhum. Precisam sair, precisam se retirar daquela região. Então, a gente poderia dizer que existem os migrantes voluntários e existem os deslocados forçados. Tá. Esses deslocados forçados, muitas vezes,
vão precisar de uma atenção maior, porque eles não conseguem voltar para a região em que viviam. Esses são os refugiados, Isso. que a gente vê várias vezes aqui nas mídias. Foi o caso dos haitianos, às vezes tem essa questão dos cubanos com a parte da América, pessoas que têm, às vezes, guerra dentro do seu local e acabam se refugiando, ou por catástrofe mesmo, como você falou. Esses são os refugiados. Esses são os deslocados forçados. Dentro dos deslocados forçados, podem existir refugiados, que são aqueles perseguidos no seu país de origem. Então, existe toda uma discussão sobre se o deslocado ambiental deve ser entendido como refugiado ou não, mas isso ainda é uma discussão. Agora, o deslocado forçado, aquele que não pode ficar no seu país de origem por vários motivos, dentre eles existem os refugiados, que são os perseguidos. Ô Renato, e acho que dentro de todo esse acontecimento, existe uma previsão dentro da Constituição de direito para essa pessoa? Fala para mim um pouquinho sobre isso. Sim, a nossa Constituição, ela é uma Constituição bastante acolhedora, no sentido de proteção de direitos fundamentais. Por mais que lá, num artigo específico, ele diga que defende direitos apenas para os brasileiros e para os estrangeiros residentes, os nossos tribunais já entenderam que isso vale também para migrantes, para todos e todas que eventualmente estiverem no Brasil. Então nós temos tanto esse dispositivo quanto um dispositivo que garante a proteção daquele que procura asilo, que também é mais um tipo de deslocado forçado, mas é aquele perseguido individualmente, não perseguido como um grupo. Ele não é perseguido porque ele faz parte da religião X. Ele é perseguido individualmente porque ele eventualmente fez uma demonstração política contrária a um governante e precisa sair do país. Então, nós temos a proteção ao asilo na Constituição, nós temos a proteção à dignidade humana e nós temos a proteção também a todos aqueles que, de alguma forma, migram. Vale lembrar que a nossa Constituição foi muito bem complementada em 2017 por uma lei que é a Lei de Imigração, a Lei 13.445. Essa lei traz no eixo central de proteção do migrante a proteção dos direitos humanos. E isso é fundamental para que ele tenha uma acolhida no seu país de destino, que no caso seria o Brasil. Mas vale lembrar um ponto importante, Mari, se me permitir, que o Brasil, infelizmente, não é um país que atrai muitos migrantes. O Brasil tem muito poucos migrantes no seu território, é menos de 1% da população. Países que são atraentes a migrantes têm de 10% a 12%. Nós temos mais brasileiros e brasileiras vivendo nos Estados Unidos do que migrantes de todas as outras nacionalidades do mundo vivendo no Brasil. O Brasil, infelizmente, não é um país desejado por migrantes no mundo todo. O Brasil é um país possível. As pessoas vêm para cá porque talvez não tenham outra alternativa. E talvez a gente tivesse que fazer o papel inverso. A gente deveria fazer um papel de atrair migrantes, porque nós somos um país de migrantes originalmente. Sim. Muitos forçados por conta do deslocamento de escravizados e muitos também voluntários que tivemos no final do século XIX para cá. Renato, maravilhoso que você foi exatamente... Gente, eu acho maravilhoso isso, porque vocês sabem que aqui no Política de Quinta a gente não combina nada com o convidado. Ele chega aqui, a gente joga ele ali e a gente começa a perguntar, né? Então, e aí você foi exatamente no ponto que eu tinha marcado aqui, que eu queria saber, que é esse processo de colonização que a gente teve. E aí, eu ouvi falar sobre dois pontos aí, aliás, sobre tudo isso que você falou, me deu aí vários gatilhos aqui que eu queria falar, mas eu vou pegar esse que você falou da época de colonização, porque existe uma situação de que o Brasil foi um Brasil mais... o Brasil foi um Brasil de escravos, foi um Brasil de negros, e aí houve-se o processo de, vamos chamar aqui, que é o que fala a história mesmo do branqueamento, né, social que houve, e aí foi essas importações aí de imigrantes que a gente trouxe para o Brasil. É nesse sentido que você fala que a gente começa a ter o Brasil aí mais... trazendo esse imigrante de fora, que traz o branqueamento para o Brasil? Como que correu esse processo? A formação brasileira, ela é permeada pelo racismo. Então a gente tem um racismo, e esse racismo
entendido por muitos como racismo estrutural, como alguns autores e algumas autoras escrevem, ele está presente até hoje. Uhum. Ele começa naquele momento triste da história do Brasil, que foi o momento da escravização. Sim. A escravização vai formalmente terminar, né, em 1888, porém as consequências da escravização são muito pesadas para todos aqueles que sofreram essas agruras. E em 1891, a gente tem a primeira Constituição da República. Essa Constituição da República traz no seu artigo 69, número 4, a possibilidade da pessoa que estivesse no Brasil em 1889 e ficasse por 6 meses, iria ganhar automaticamente a nacionalidade brasileira. Tá. Mas veja que ao mesmo tempo que se garantia a nacionalidade brasileira para aquelas pessoas que tinham vindo essencialmente da Europa para cá, eram restritos os direitos daquela população que passou por escravização. Tá. Não podiam votar, porque existia o voto censitário por muito tempo, não participavam das decisões políticas e não participavam das decisões econômicas do país, portanto. Então a gente consegue perceber que essa tentativa de branqueamento forçado da população brasileira é mais uma demonstração de racismo que a gente teve durante a história do nosso país. Infelizmente, a gente acabou não respeitando aqueles deslocados forçados que vieram para cá por conta da escravização e sofreram, né, todas as barbaridades que sofreram durante o período longo de escravização que a gente teve. Pois é. E aí, isso, acho que desde essa época traz um tema que só agora a gente tem visto nas mídias, tem visto muito na boca do pessoal aí falando, que é a xenofobia. Por quê? Porque isso acontece quando uma pessoa sai da sua cultura, tenta se instalar dentro da outra, e aí acaba tendo essa situação xenofóbica mesmo das pessoas. A gente tem visto muito agora que ficou latente nas mídias a questão de Portugal, a pessoa que deu o escândalo recentemente lá no aeroporto, mas a gente sabe que é por conta de quê? Como você falou, o Brasil exporta muito mais do que importa, né, digamos assim, os imigrantes. E aí, lá a gente tem bastante pessoas que vão tentar. Essa xenofobia começa a acontecer aqui e a gente tem isso interno também, porque acontece a questão de imigração dentro do Brasil também. Como que a gente lida hoje com essa questão xenofóbica? Como que a sociedade pode se atentar a isso? Qual que é o acolhimento legal disso? Como que a gente pode diminuir esses efeitos hoje? Bom, a xenofobia tem a sua origem no racismo, ela é uma expressão do racismo. E ela está presente, infelizmente, no nosso dia a dia e precisa ser combatida. Mesmo aqui no Brasil e especialmente fora, né? A gente viu recentemente, nas eleições na Holanda, o primeiro-ministro o candidato ao primeiro-ministro que mais recebeu votos, né? O grupo que mais recebeu votos, é de um candidato que abertamente fala contra a migração e tem um discurso xenófobo. Em outros lugares do mundo a gente teve a mesma situação. Mas esse contexto, ele é um desdobramento do não reconhecimento da possibilidade de se conviver com as diferenças, se conviver com pessoas de outras culturas. E, no fundo, as outras culturas e todas as culturas, quando se relacionam, é que vão criar elementos importantes para a nossa vida, né? Certamente aqui no Brasil não foi desenvolvida originalmente a fabricação de queijo. A gente recebeu a fabricação de queijo de outros lugares do mundo. Muito da culinária africana que veio para o Brasil veio por conta dessa migração, infelizmente forçada, mas veio por conta disso. A gente teve vários outros momentos na história do Brasil em que a gente consegue reconhecer a importância de quem veio de fora, né? Por exemplo, a vacina que nos salvou, no caso da Covid, foi desenvolvida por um casal filho de imigrantes turcos que viviam na Alemanha. Então, a gente consegue perceber a importância da migração e a importância de se conviver com pessoas de todas as classes e de todas as nacionalidades.
A grande questão é que o discurso político, muitas vezes, captura essa ideia de que existem pessoas que querem nos prejudicar para tentar alcançar o poder. Então, muitas vezes, e é muito estranho que, por exemplo, no Brasil, a pauta de imigração foi uma pauta política em 2017, porque, enfim, o Brasil nem tem tantos migrantes assim, mesmo com a vinda de venezuelanos, que hoje alcançam a titulação de refúgio, mas a gente consegue perceber que existe a necessidade do discurso político pensar em que futuro você quer para o país. Você quer simplesmente conseguir o poder e criar uma onda de ódio dentro do seu país? Ou você quer, na verdade, construir um país que consiga crescer economicamente, crescer socialmente e crescer em vários outros aspectos? Dessa forma, usar o discurso do ódio e capturar essa pauta, especialmente a pauta de imigração, pode gerar xenofobia, o que a gente não gostaria que existisse nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Feio. É feio, viu? Se você é xenofóbico, se você tem esse sentimento, se você faz isso com as pessoas, isso é feio, não é isso? É feio. Vamos falar que é feio porque é feio. Né? No mínimo. Além de ser crime. Isso mesmo. Além de ser crime. Ô, Renato, me fala uma coisa aqui. Qual que é o principal objetivo desse migrante quando ele sai da terra dele? O que você acha que tem as raízes que... Lógico, além do que você já me falou aí, da questão de, às vezes, refugiados, às vezes de questões catastróficas, mas existe uma situação de sobrevivência mesmo, né? De questão financeira, às vezes vou falar um português bem claro, que às vezes as pessoas falam assim, eu vou lá tentar a vida, conseguir fazer minha vida, ganhar dinheiro, né? Isso. Tem gente que faz isso. E qual que é o principal objetivo dessa pessoa que deixa sua pátria e vai tentar a vida, ganhar dinheiro em outro lugar? Tem uma poetisa africana que diz que ninguém sai do seu país de origem, salvo se o seu país de origem for a boca de um tubarão, que ela não tem outra opção, ela precisa sair de lá. É importante lembrar daquela brasileira que morreu ao tentar entrar nos Estados Unidos, vários outros brasileiros que de alguma forma passaram por imensas dificuldades tentando entrar em outros países, e também aqueles que tentam chegar nos Estados Unidos ou chegar no Brasil. A gente teve um fluxo que vinha do Haiti e passava pelo Peru. A gente tem vários fluxos que existem em direção ao Brasil, e são todos fluxos bem duros, que vão fazer essas pessoas passarem por muita privação no caminho. E ela só sai do seu país porque não tem alternativa. Mas é importante lembrar que existem momentos de saída. Então, se a gente pegar, por exemplo, venezuelanos, a gente teve uma primeira onda de venezuelanos vindos para o Brasil, que foram venezuelanos que estavam em classes mais altas. Quando as classes mais baixas começam a sair, é porque realmente aquele país não tem mais condições de manter pessoas no seu território. Isso acontece tanto em países africanos, quanto em países sul-americanos, quanto em países asiáticos e em outras regiões do mundo, com destino a países que, em tese, estariam em situação econômica melhor. Mas o coração do problema é: eu preciso sair daqui porque eu não tenho mais alternativa. Eu tenho que tentar alguma saída melhor para minha família no país de destino que eu tenho. Nesse espaço eu não consigo alcançar o que eu gostaria de alcançar para meus filhos, minhas filhas, minha família como um todo. Renato, eu ouvi dizer, e eu não sei se você aí de casa já ouviu esse termo, mas assim como a gente tem aí a síndrome de Estocolmo, às vezes, quando tem várias nomenclaturas que vem trazendo aí para algumas tragédias que acontecem com o ser humano, e o pessoal coloca um nome, né? E eu ouvi dizer que tem a situação de síndrome de Ulisses, que tem dentro dessa realidade de quem passa por esse processo, que é tudo aquilo que você traz de traumático junto com a história. Fala um pouco para a gente o que é essa síndrome de Ulisses que a pessoa que sai da sua pátria ou do seu lugar de convívio com os seus familiares passa.
Bom, essas pessoas, elas enfrentam a eterna saudade do caminho de casa, né? Pois é. Então tem uma autora, eu esqueci o nome da autora, mas o livro chama A Caminho de Casa. É como que ela vai fazer esse retorno para a sua situação de origem e às vezes leva com ela tudo que poderia fazer lembrar do seu país de origem. Isso, em alguns momentos, torna a vida dela aquela eterna lembrança, talvez a sensação de portugueses de voltar para a época de Dom Sebastião, então tem um sebastianismo, tem aquela sensação de que eu quero voltar para casa. Tem uma música portuguesa, porque Portugal também é um país que enfim, é origem de vários migrantes que vão para outros lugares, né? Então vão para França, vão para Holanda, e eles costumam escrever bastante dessa situação. E a saudade da terra natal é uma saudade constante, né? Sim. Porque Ulisses vai para Troia guerrear e, né, tem aquele quadro famoso, né, o embarque de Ulisses, e demora muito para retornar à Grécia. Então essa vontade de estar de volta no seu país é uma vontade constante, né? Uma vontade de você não estar ali. Você está ali porque você tem alguns objetivos. Então, por exemplo, tem uma pesquisadora brilhante, que é a Esther, ela vai fazer um estudo sobre as Filipinas que saem do seu país para trabalhar como trabalhadoras domésticas em outros países do mundo. É um percentual muito importante do PIB das Filipinas, esse trabalho, porque elas enviam dinheiro de volta para as Filipinas. E o objetivo delas é fazer os filhos e as filhas estudarem em escolas importantes e de relevância. Mas a vida delas é trabalhar para um dia poder voltar para casa. O problema é que muitas vezes essa casa não existe mais, especialmente quando a gente tem deslocados ambientais ou aqueles que são perseguidos como refugiados e refugiadas. Né? E aí, pegando este gancho aí, eu ia falar com você sobre o quê? Sobre essa máxima que a gente tem no Brasil. Porque no Brasil a gente ouve muito as pessoas falarem de que São Paulo está abarrotado de nordestino. Porque o Nordeste traz muito esse povo, que sempre que a gente está lá, atualmente mesmo, quando a gente está lá, vai a passeio ou conversa com algum nordestino e fala que é de São Paulo, e eles externam isso, falam, terra boa, mal sabe eles, a loucura que é isso aqui, mas eles querem vir para cá. E aí, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse êxodo que é trazido aqui para São Paulo, porque é realmente isso, eles às vezes saem pensando, vou voltar cheio da bufunfa para lá e vou pôr todo mundo para ficar bem lá, mas ele não volta mais, ele fica aqui. E a realidade dele aqui nem sempre é aquela que ele saiu achando que teria lá do Nordeste. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão aqui dentro do Brasil. Bom, importante sempre dizer que ainda bem que eles vêm, né? Porque a gente não teria tanta coisa boa aqui em São Paulo se não fosse por eles. Né? Exato. Então, ainda bem que eles vêm, que eles vieram, que eles continuem vindo, porque o Brasil é muito grande, cheio de culturas lindas e diferenciadas e que precisam sempre estar próximas. E essa circulação de pessoas é normal quando a gente pensa no ciclo econômico. Se daqui a alguns anos a gente tiver uma alteração de centro econômico mais para o Nordeste, provavelmente paulistas, mineiros irão pensar em se deslocar para lá, como muitos já se deslocam com relação a empresas, né? Empresas que se instalam no Norte e no Nordeste acabam precisando de mão de obra e acabam contratando pessoas do Brasil todo. E é sempre relevante isso, porque a gente tem um país muito grande, muito rico, que é mais que o dobro do tamanho da Índia. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e nós temos 203 milhões de pessoas num país super rico e em condições de ter essa troca de informações, essa troca de riquezas culturais, né? E essa fala de que o nordestino veio para cá, ou o mineiro veio para cá, ou outras pessoas vieram para cá, é uma fala de captura, né, do ódio pela política, porque, no fundo,
antes de ser um nordestino que está aqui, é um brasileiro. E somos todos brasileiros, ainda bem, né? E por isso que nós podemos pensar num crescimento econômico que envolve todas as regiões do país. Não só o estado de São Paulo, não só o estado de Minas, não só o estado do Paraná, Santa Catarina, mas também os estados do Nordeste, mas também os estados do Norte e os estados do Centro-Oeste. O que precisamos pensar nesse contexto é como que a gente faz para diminuir a concentração de renda. O Brasil é um país extremamente rico, mas com uma concentração de renda muito grande. Como que a gente faz políticas, talvez sejam políticas educacionais, talvez sejam políticas no sentido de melhoria das condições de emprego, de produtividade, para que a gente tenha uma distribuição de renda. Lembrando, né, que os prêmios internacionais para a educação sempre são prêmios do Nordeste. Então, quando recentemente uma escola ganhou como sendo a melhor escola pública do mundo, foi uma escola do Ceará que ganhou mês passado esse título. Então, talvez isso, de reconhecer a importância de todos e todas, vai nos fazer nos construirmos melhor, né? Porque muito raramente, em outros países do mundo, você vai encontrar em outros países, que eu digo países desenvolvidos, né, que tem, você vai encontrar um francês dizendo assim, mas lógico, esse cara é de Marsella, está aqui em Lyon, onde já se viu. Você não vai encontrar essa fala. Você vai sim entender que são franceses e francesas que estão fazendo o país crescer. Você falou sobre isso e você disse a questão das grandes empresas que chegam nesse local. Você sabe que, vou contar uma experiência aqui para corroborar com isso. Eu estive recentemente no Pará e eu fui visitar Altamira. Um beijo para Altamira, para o prefeito de Altamira que me receberam lá, o Jefferson, todo mundo que me recebeu lá, a chefia de gabinete. E eu fui visitar a usina Xingu, onde eles fizeram a usina lá, que acho que tem a da China, depois vem Itaipu e a de Xingu, a terceira maior do mundo aí, né? E aí, essa usina lá é muito interessante quando eu fui visitar, porque eles empregaram todos os ribeirinhos que tinham ali. Eles fizeram um projeto de REURB lá, que eles, lógico, precisaram fazer um braço para fazer a usina toda dentro da questão de preservação ambiental. Eu visitei, eu vi o projeto, é fantástico lá. E aí, toda a cidade ali de Altamira é voltada ali para as empresas onde ligam a Xingu por conta dessa situação. Então, o pessoal fica ali, ninguém tem mais interesse em sair ali, porque eles têm onde trabalhar, têm onde ter as rendas dele, e mais do que isso, traz todo um pessoal de fora que vai lá também para consumir deles, né? E aí eu acabei consumindo o açaí deles, que eles falam que é o açaí verdadeiro, viu, gente? O açaí que a gente come aqui é sorvete. De fato, o açaí de lá é bem melhor. Falar uma coisa para mim, essa imigração toda que acontece, como que afeta a sociedade no modo geral? Positivo e negativamente. Aí eu digo, lógico que tem o que você já falou positivamente, se tiver algo negativo, como que é que afeta isso? Acho que as consequências maiores sempre são positivas. Se a gente pensar em como uma criança vai crescer isolada numa cultura e como uma criança vai crescer em contato com várias culturas, a gente percebe que a diferença é muito grande. A possibilidade dessa criança que teve contato com várias culturas se despontar no mercado de trabalho, no mercado cultural, em todos os campos, é muito maior do que aquela que fica fechada numa cultura só. Porque o pensamento de inovação passa por entender as diferenças e por reconhecer diferenças e como a gente pode alcançar o mesmo objetivo com vários pensamentos diferentes. Né? Então, a cultura de inovação é algo que é muito sensível. Tanto que se você for para o Silicon Valley, né, o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, a gente vai ter contato constante com migrantes, porque são esses migrantes que trazem inovação e essa cultura de troca de informações, de modos de ver o mundo, é a melhor saída para você criar um pensamento de inovação, né, no geral. E além de
muitas consequências culinárias, muita consequência na cultura, muita consequência positiva no aprendizado de línguas, né? Talvez o ponto negativo que eu destacaria é o ponto negativo do país de origem dessas pessoas, né? Porque se a gente fosse pensar o Brasil teve vários momentos de saída maciça de pessoas do país. Então a gente teve saídas de brasileiros que foram para os Estados Unidos, especialmente de cidades de Minas Gerais e de São Paulo. A gente teve saída de pessoas daqui para a Europa, daqui para o Extremo Oriente. A gente tem vários momentos. E esses momentos foram momentos de perda da nossa possibilidade de crescimento. Então, o período que expulsou muitas pessoas do Brasil, que foi o período da ditadura militar, infelizmente, um período de violação a direito, nesse momento histórico, o Brasil perdeu a possibilidade de crescer culturalmente, né? Tem uma passagem bem interessante, só uma outra consequência negativa quando você nega a entrada de alguém no país, né? Então, teve uma pessoa que queria vir para o Brasil porque estava tentando fugir do nazismo. Ela morava na Suíça e ela queria vir para o Brasil. E o Brasil negou a sua entrada. Ele queria vir para o Brasil aqui porque ele pesquisava e ele via que na região de São Paulo era o melhor lugar para observar o Sol, observar os planetas. Então o Brasil negou e ele acabou indo para Princeton, né? Esse cara chama Albert Einstein. Então a gente negou a entrada de um migrante que poderia ter feito a diferença aqui no país. Tem um desenho, né, que chama Jorge o Curioso. O casal que desenvolveu o Jorge o Curioso veio para o Brasil na época do nazismo, mas resolveu fugir porque estava sendo perseguido por xenofobia e voltou para Paris. Então a gente poderia ter muito mais consequências positivas se a gente tivesse acolhido esses migrantes e não simplesmente trazido migrantes para serem subjugados à nossa cultura, como foi no período da escravização no Brasil. Então a gente deveria, primeiro, tentar, de alguma forma, pagar, né, os danos que a gente causou a essa população no passado. E segundo, entender que a migração é uma forma do país se desenvolver e se desenvolver de uma forma muito mais positiva, né? Os países, os Estados Unidos são um país de imigração, o Canadá é um país de imigração, os vários países do mundo que se destacam são países que de alguma forma deram amparo à migração. O Renato, você acha que eu ouvi você falar sobre a questão de ditadura, a parte que houve do Holocausto, e aí a gente sabe que toda essa situação houve aí uma necessidade de imigração, mas você acha que o povo brasileiro caiu numa tendência de falar agora, e aí vamos polemizar aqui, gente, olha só, você acha que o povo fala assim, se tal pessoa entrar presidente, eu vou embora do Brasil agora eu saio do Brasil, você acha que isso traz, conforme muda o governo, você acha que traz muita consequência de pessoa sair do Brasil ou depois que entra a pessoa, ela esquece e continua lá no boteco dela, vivendo a vida? Eu acho que continua. Eu acho que o fluxo migratório ele aumenta por conta de questões econômicas. Então, se há momentos de, enfim, dificuldades econômicas, dificuldades ambientais, as pessoas acabam saindo. Mas as questões políticas elas só vão gerar a fuga se houver uma perseguição individual das pessoas. Então, se um governo passar a perseguir as pessoas, a fazer fichamento dessas pessoas e acabar por transformar a vida da pessoa no inferno. No geral, esse fluxo não é sensível. Né? A gente consegue perceber a ida de venezuelanos e cubanos para Flórida por conta de perseguições nos seus países, mas perseguições individuais, não é porque a pessoa foi eleita. A pessoa foi eleita e passou a perseguir, a pessoa tomou o poder e passou a perseguir determinados grupos. Então é normal que a fuga aconteça, que a migração aconteça. Mas pensando em eleições no geral, quando eleições democráticas, o que está antes de tudo, e eu acho que é fundamental, é que aquela pessoa que se elege, ela passa a ter que respeitar as normas jurídicas.
Então, o que a gente deve preservar são as normas jurídicas. O que preocupa é aquele ataque às instituições e ao direito. O direito ambiental, por exemplo, é um elemento importantíssimo. Se você não respeita o direito ambiental, você vai gerar um espaço para criar saída de pessoas por conta de tragédias ambientais. Tá. Então, o respeito ao direito é mais importante para conter migração do que a troca de governantes. Se o governante for trocado, mas mantiver o respeito ao direito, não vai haver essa fuga. Se ele ganhar a eleição e passar a violar o direito, aí pode haver a fuga, porque essa violação pode ser por perseguição de pessoas, essa violação pode ser por não respeito a normas ambientais, não respeito a normas de direitos humanos, e aí as pessoas têm que sair. Vamos imaginar que um determinado país eleja um presidente que vai perseguir o grupo de pessoas LGBTQIA+. Não tem outra saída para essas pessoas que não migrarem. Mas o direito não permite que a gente faça isso. O direito determina que seja um tratamento de direitos fundamentais para todos e para todas. Lindo isso, hein? Vou falar, vamos uma salva de palmas aqui. Deixa eu te falar uma coisa, você falou sobre a questão, só para a gente finalizar com mais uma polêmicazinha aqui, você falou sobre a questão, lá no começo, sobre a questão do desinteresse político, né, de ter sobre essa questão da imigração. Você acha que isso acontece porque essa pessoa que chega aqui, ela não vota aqui? Entende? Porque essa pessoa, quando ela chega, quando a gente fala de político, existe uma situação que é o voto, que é o negócio que está na nossa mão, gente, esse negócio, né? E às vezes a gente tem tido no Brasil uma abstenção muito grande, né? E às vezes a gente não sabe se isso é por conta da multa de R$3, a gente não sabe se é por conta que esse pessoal que está aqui não vota aqui, não se regularizou, né? Você acha que isso tem tudo um cenário a ver e fomenta? Sim, eu vejo isso, porque um candidato, ele tem no seu discurso a necessidade de apresentar propostas. Sim. E às vezes ele acaba, por decisões políticas dele, enfim, tentando justificar ou erros do passado ou justificar o porquê que a situação estava ruim, colocando a culpa em outro. Então isso é o Make America Great Again, lá do Trump ou outro. Ele está querendo colocar a culpa em alguém. E colocar a culpa em alguém que vota é preocupante. Então, se o candidato disser a culpa é das pessoas que vivem em tal região da cidade, essas pessoas talvez não queiram votar nele. Mas se ele disser que a culpa é dos migrantes e das migrantes, ele não vai perder nenhum voto. Porque, no fundo, migrantes não votam. Então, esse é um desafio muito grande. A gente tem alguns movimentos interessantes de garantir a migrantes a possibilidade de participar, não das eleições, porque isso deveria ter uma alteração constitucional, que a gente gostaria que ocorresse, porque é a Constituição que proíbe o voto dos imigrantes aqui no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que nega o direito de voto aos migrantes, aos migrantes não naturalizados, né? Então a gente teria esse desafio, sim. Acho que um dos nossos objetivos talvez fosse garantir cidadania, garantir direito de voto a pessoas que vivem aqui há um tempo X e quisessem fazer essa sua manifestação de voto. Tá aí. Dica, né? A gente deixa aqui para os políticos também. Renato, e falar nisso, vou deixar uma dica aqui para você que está assistindo a gente de filme. Assista Especialista em Crise, com a Sandra Bullock, que fala bastante sobre isso, sobre essas táticas e estratégias dos políticos, viu? Assistam, Especialista em Crise, bom filmão. Ô, Renato, quero te agradecer, viu? Que papo bom, que papo gostoso, que serenidade a sua da gente falar sobre isso, importante o pessoal do nosso canal para entender aí sobre essas questões, que às vezes tem um vizinho seu, às vezes tem uma pessoa que está lá fora sua, que é um familiar seu, e aí tem tudo isso aí. Muito obrigado por vir aqui no Política esclarecer para a gente isso, viu? Eu que agradeço, Maria. Uma honra estar aqui. Fico muito feliz de ter podido falar com você e com os seus ouvintes, suas ouvintes. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, é o seguinte, chegamos aqui ao fim de mais um Política de Quinta e eu espero que você tenha adorado essa conversa, porque eu amei. Para mim foi, assim,
Ó, cheio de coisa boa que eu consegui ingerir aqui, isso que é bom pra gente. Se você tá aí com a gente no canal, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever, deixar o seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse episódio, o que você quer ver aqui. Se você tem alguma dúvida que ficou aí pro Renato, manda aqui também pra gente, que a gente dá um jeito de encaminhar aí por e-mail para ele responde para nós, tá bom? Segue a gente lá no Spotify, coloca aí no seu celular agora, lá no Spotify, Política de Quinta, e vem com a gente para ouvir a hora que você quiser, tá bom? A gente aqui da Rádio Life tá aí no aplicativo. Ouve a gente de quinta-feira às 19 horas que a gente vem com tudo aqui. Tem várias coisas chegando no Política de Quinta que você não pode perder, tá bom? Quero agradecer você que ficou com a gente aqui até o final nesse programa. Agradecer você aí da Rádio Life que está também nos ouvindo, nessa rádio gostosa aqui, que a gente tem uma programação maravilhosa. E quero te convidar para ficar com a gente aí na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente tem o novo Política de Quinta. Segue a gente no Instagram, que tudo que rola fora daqui tá lá no Instagram para você olhar também, tá bom? Aquele abraço, boa noite, fiquem com Deus, beijão!